Neste tutorial, mostraremos o simples que resulta contínua executar, desenvolver e editar circuitos digitais escritos em VHDL e, finalmente, descarregá-los a um chip FPGA. Este circuito contém dois componentes VHDL. À esquerda, há um prescaler, o circuito divisor cujo fator de divisão atual está em 2. Demonstraremos a função do prescaler em outro tutorial. O segundo componente é um contador binário que conta com os pulsos depois do prescaler. Vemos o código para o contador clicando 2 vezes no componente. E logo depois, pressionamos o botão Abrir macro. Vemos que o processo da contagem se escreve em 2 linhas de código. Uma instrução condicional e uma instrução de incremento simples. O maravilhoso de VHDL é o fato de poder ver e modificar este código dinamicamente, além de ser uma grande vantagem para trabalhar em Tina. Mais na frente, veremos outro exemplo deste. Finalmente, vamos provar o circuito no modo interativo de Tina. Pressione o botão salvar. Vemos que QA é alto, logo depois QB é alto, depois ambos, QA e QB são altos e assim sucessivamente. O circuito opera com um contador binário. Uma vez que todas as saídas estão em alto ao mesmo tempo, quer dizer, quando a saída alcança o 15, o processo se reinicia. Também podemos provar o circuito em um diagrama de tempo. Para fazer isto, selecionamos Simulação VHDL Digital do menu Análise. Pressionamos OK e o diagrama de tempo do circuito aparece. Agora, movemos o cursor sobre os sinais. Vemos que a contagem começa depois de que o sinal claro se torna alto. E vemos também que uma vez que todas as saídas estão altas, o contador se recicla novamente a seu estado original 0. Fechamos o ponteiro e o menu do diagrama e vemos o simples que é modificar ou desenvolver o código VHDL. Clicamos 2 vezes no contador, selecionamos Abrir macro e observamos a instrução de incremento. Em VHDL, todo o processo de contagem pode completar-se com uma instrução de incremento simples. Editamos essa instrução e cambiamos o incremento de 1 a 2. Isto significa que com cada pulso de relógio, o resultado será incrementado por 2. Feche a janela para ver o resultado deste câmbio. Comprovamos o resultado no modo interativo de Tina. Como o incremento é 2, QA deve permanecer em 0 em todo momento. Pressione o botão VHDL e observe o resultado.
Como podemos ver, primeiro QB está alto, logo depois QC, depois ambos os dois e assim sucessivamente. Para ver isso em um diagrama de tempo, liberamos o botão VHDL, selecionamos Simulação VHDL Digital do menu Análise e pressionamos o botão OK no diálogo Simulação VHDL Digital. Como esperávamos, QA permanece em zero e as ondas em QA, QB e QC, conhecidas do exemplo anterior, são cambiadas a 1 bit e aparecem em QB, QC e QD. Logo depois, vamos ver como provar este circuito descarregando o AllKit de desenvolvimento FPGA de Tina. Para fazer isto, necessitamos estender o circuito com os componentes de conexão de pino FPGA, os que se encontram na ficha Componentes Especiais. Carregamos este circuito da pasta FPGA. Vemos aqui o circuito com os conectores de pino FPGA. Certos elementos, tais como o relógio, o botão pulsador e os LED, estão previamente conectados ao pino do chip FPGA, sobre a placa de desenvolvimento. Os conectores de pino FPGA sobre o diagrama esquemático asseguram que o programa que descarregamos ao chip utilizará os mesmos pinos. Assim, podemos provar o código que descarregamos ao chip. Para fazer isto, usaremos o relógio, o botão pulsador e os 4 LEDs sobre a placa de desenvolvimento. Antes geramos os arquivos necessários para a descarga. Vejamos a função do prescaler. Como mencionamos previamente, o prescaler funcionava durante a simulação com o divisor de frequência por 2. O relógio na placa de desenvolvimento, porém, funciona a uma frequência de 50 MHz, a que resulta rápida demais para produzir um sinal visível nos LED. Se queremos visualizar o sinal nos LED, deve-se diminuir a velocidade do sinal do relógio. Podemos modificar o código no prescaler para diminuir a velocidade do relógio. Clique 2 vezes na unidade de controle e pressione Abrir macro. Aqui vemos a instrução condicional com a que podemos cambiar a velocidade do relógio. Se substituímos o 0 por 50 milhões, depois dos ciclos de 50 milhões, o prescaler gerará só um pulso de relógio. Assim, o processo funcionará a uma frequência de 1 Hz. Agora podemos observar facilmente a atividade nos LED. Naturalmente, isso não se pode fazer durante uma simulação, já que essa velocidade não resulta suficiente. Porém, podemos observar a atividade na placa FPGA. Finalmente, criamos os arquivos necessários para carregar o circuito on-chip FPGA. Para fazer isto, vamos ao menu Prova e Medições e selecionamos Criar arquivo VHD e UCF. Aqui VHD representa o código VHDL e UCF é o arquivo de restrições de usuário do chip Sling Spartan na placa, que contém as associações de conectores de pino FPGA das que falamos anteriormente. Selecionamos este comando e aparece o diálogo Salvar como. Primeiro, salvamos o arquivo VHDL e logo depois o arquivo UCF correspondente.
Agora, geraram-se os arquivos, mas não se pode encarregar diretamente a um chip. Para fazê-lo, devemos usar um programa sintetizador. Neste caso, usaremos o Ceiling Webpack, disponível gratuitamente em internet. Em outro tutorial, demonstraremos como gerar os arquivos .bit que podem descarregar-se no chip. Agora descarregamos nosso circuito original a um dos chips Spartan listados na placa de desenvolvimento FPGA de China. Vamos ao menu Prova e Medições e selecionamos descarregar o cartão FPGA. Logo depois, vamos à pasta Webpack da pasta Exemplos e selecionamos o chip. Neste caso, selecionamos o Spartan 25100. Finalmente, clicamos duas vezes no arquivo.bit do contador FPGA. Agora se descarrega a configuração do chip. Vemos a placa de desenvolvimento no canto inferior direito da tela. Como assim também, os 4 LED conectados às 4 saídas do contador binário. Os LED ligam-se do mesmo jeito demonstrado na simulação. Aqui finaliza nosso tutorial sobre como criar, editar e descarregar desenhos VHDL digitais nos chips FPGA em China.